Gênesis capítulo 37. Sonhos de José. E Jacó habitou na terra das peregrinações como estrangeiro de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. José, sendo um filho de 17 anos, estava apacentando as ovelhas com seus irmãos. E este jovem andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, esposa de seu pai. E José estava trazendo as más murmurações deles ao pai deles. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice. Israel fez para ele uma túnica de muitas cores. Vendo, pois, seus irmãos que o pai deles o amava mais do que a todos os irmãos dele, eles o odiaram, e não conseguiram falar com ele pacificamente. Sonhou José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso eles o odiaram ainda mais. E ele lhes disse: Ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando feixe de trigo no meio do campo. E eis que o meu feixe de trigo se levantava, e ele também se postava em pé. E eis que os vossos feixes de trigo se postavam de pé ao redor dele, e se prostravam em reverência ao meu feixe de trigo. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, verdadeiramente reinarás sobre nós? Tu verdadeiramente terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou José ainda outro sonho e o contou a seus irmãos e disse: Eis que sonhei ainda outro sonho. Eis que o sol e a lua e 11 estrelas se prostravam em reverência a mim. E enquanto ele contava isto a seu pai e a seus irmãos, o repreendeu o seu pai e lhe disse: Que sonho é este que sonhaste? Porventura verdadeiramente viremos eu e tua mãe e teus irmãos a nos prostrar com o rosto em terra diante de ti? Seus irmãos, pois, tinham ciúmes dele. Seu pai, porém, guardava esta palavra. E seus irmãos foram apacentar o rebanho do pai deles junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem, e eu te enviarei a eles. E ele respondeu: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Ora, vai, peço-te, vê se vão bem teus irmãos, e bem os rebanhos, e traze-me palavra de volta. Assim ele o enviou desde o vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um certo homem o achou, porque eis que ele andava errante pelo campo, e perguntou-lhe o homem, dizendo: Que procuras? E ele disse: Eu procuro meus irmãos. Dize-me tu, peço-te, onde eles estão apacentando os rebanhos deles. E disse aquele homem: Eles já partiram daqui em jornadas, porque eu os ouvi dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e os achou em Dotã. Irmãos de José conspiram a sua morte. E eles o viram de longe, e antes que ele chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E eles disseram um ao outro: Eis, lá vem o sonhador-chefe. Vinde vós, pois, agora, e o matemos, e o lancemos para dentro de uma destas covas, e diremos: Um animal maligno o devorou, e nós veremos o que será dos seus sonhos. E Rúben, em ouvindo isto, livrou a ele das mãos deles. Ele disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: Não derrameis sangue, lançai-o para dentro deste poço fundo que está no deserto, e não lanceis mãos sobre ele. Isto disse para livrá-lo das mãos deles e para o restituir ao seu pai. E aconteceu que, quando José chegou a seus irmãos, eles despiram José da sua túnica, a sua túnica de muitas cores, que estava sobre ele. E o tomaram e o lançaram para dentro do poço fundo, porém o poço fundo estava vazio, não havia água nele. Depois eles se assentaram para comer pão, e levantaram os seus olhos e olharam. E eis que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra. Iam levá-los abaixo para dentro do Egito. José é vendido por seus irmãos, outros o vendem no Egito. Então Judá disse a seus irmãos: Que proveito teremos se matarmos ao nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vinde e o vendamos a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos lhe deram ouvidos.
Mas estavam passando bem próximos dali homens mercadores midianitas, e estes puxaram e alçaram a José para fora do poço fundo, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José para dentro do Egito. Quando Rúben retornou ao poço fundo, eis que José não mais estava no poço fundo. Então ele rasgou as suas próprias vestes. E ele voltou aos seus irmãos e disse: O menino não está! E eu, para onde irei eu? Então eles tomaram a túnica de José e mataram um cabrito tirado das cabras, e imergiram a túnica no sangue. E enviaram a túnica que tinha sido de muitas cores, e fizeram levá-la ao pai deles, e disseram: Temos achado esta túnica? Esquadrinha, discerne agora se esta é ou não a túnica de teu filho. E ele a reconheceu e disse: É a túnica de meu filho. O animal maligno devorou, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus lombos e chorou lamentando a seu filho por muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: É porque com choro hei de descer para dentro da sepultura para o meu filho. Assim o seu pai chorou por ele. E enquanto isso, os midianitas venderam a ele, para dentro do Egito, a Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda. Gênesis capítulo 38. Dois filhos de Judá morrem. Judá manda a viúva Tamar embora. Enganado, gera gêmeos com ela. E aconteceu naquela época que Judá desceu de entre seus irmãos e virou-se para a casa de um homem de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali uma filha de um certo homem cananita. O nome dele era Sua, e ele a tomou por esposa e entrou a ela. E ela concebeu e deu à luz um filho, e ele chamou o nome dele de E ela tornou a conceber e deu à luz um filho, e ela chamou o nome dele de Onã. E ela mais uma vez concebeu e deu à luz um filho, e ela chamou o nome dele de Selá, e ele estava em Quezibe, quando ela o deu à luz. Judá, pois, tomou uma esposa para o seu primogênito, e o nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: Entra a esposa do teu irmão, e para com ela cumpre o dever de casar com a esposa de irmão falecido, e faze nascer semente a teu irmão. Onã, porém, sabia que esta semente não havia de ser para ele, e aconteceu que, quando entrava a esposa de seu irmão, ele derramava o seu sêmen sobre o chão, para não dar semente ao seu irmão. E o que ele fazia era mau aos olhos do Senhor, pelo que também o fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: Permanece viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja crescido. Porquanto ele disse, para que, porventura, não morra também este, como seus irmãos. Assim se foi Tamar e habitou na casa do pai dela. E passados muitos dias morreu a filha de Sua, esposa de Judá. E Judá foi confortado. Depois subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Timná, ele e Ira, seu amigo, o Adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo: Eis que o teu sogro sobe a Timná, para tosquear as ovelhas dele. Então ela tirou de sobre si os vestígios da sua viuvez, e se cobriu com um véu, e envolveu a si mesma com um véu. E se assentou à entrada da porta das águas, que está no caminho de Timná, porque ela via que Selá já era crescido, e ela não lhe fora dada por esposa. Quando Judá a viu, ele pensou que ela fosse uma prostituta, porque ela tinha coberto o rosto dela. E ele se voltou de lado para ela, que estava ao lado do caminho, e disse: Vem, peço-te, deixa-me entrar a ti. Porquanto ele não sabia que era sua nora. E ela disse: Que me darás para que tu entres a mim? E ele disse: Eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: Porventura tu me darás penhor até que tu o envies? Então ele disse: Que penhor é que te darei? E ela disse: O teu selo, e os teus braceletes, e o teu cajado que está em tua mão. E ele deu estas coisas a ela,
e entrou a ela, e ela concebeu dele. E ela se levantou e foi embora, e tirou de sobre si o véu, e vestiu os vestidos da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo, o Adulamita, para ele receber o penhor dele, da mão da mulher, porém ele não a achou. Então ele perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: Onde está a prostituta da porta das águas, ao lado do caminho? E eles responderam: Nenhuma prostituta tem estado neste lugar. E ele voltou a Judá e disse: Não a achei. E ademais disseram os homens daquele lugar: Nenhuma prostituta tem estado neste lugar. Então disse Judá: Deixa ficar com o penhor, para que porventura não caiamos em opróbrio. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não achaste. E aconteceu que, quase 3 meses depois, deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, cometeu fornicação, e eis que está grávida, por sua fornicação. Então disse Judá: Tirai-a fora, para que ela seja queimada. Quando ela foi tirada fora, ela enviou o mensageiro para dizer a seu sogro: Do homem de quem são estas coisas, estou eu grávida. E ela disse mais: Esquadrinha, discerne, peço-te, de quem são este selo, e estes braceletes, e este cajado. E Judá os esquadrinhou, discerniu e disse: Mais justa tem ela sido do que eu, porquanto não a tenho dado a selar meu filho. E nunca mais a conheceu de novo. E aconteceu que, ao tempo de seu trabalho de parto, eis que havia gêmeos em seu ventre. E sucedeu que, estando ela em trabalho de parto, um filho pôs para fora a sua mão, e a parteira a tomou. E atou em sua mão um fio de escarlata, dizendo: Este saiu primeiro. Mas aconteceu que, depois dele recolher de volta a sua mão, eis que logo saiu seu irmão, e ela disse: Como tens tu irrompido? Sobre ti seja este irrompimento. Portanto chamaram o nome dele de Pérez. E depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio de escarlata, e chamaram o seu nome de Zerá. Gênesis capítulo 39. José é escravo sob Potifar, oficial de Faraó. Resiste a tentações, é lançado na prisão. E José foi levado para baixo até ao Egito, e Potifar, um oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, o comprou da mão dos ismaelitas, que o tinham levado para baixo até lá. E o Senhor estava com José, e ele foi um homem feito prosperar, e ele estava na casa de seu senhor, o egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos olhos dele, e o servia, e ele o pôs por servo supervisor sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde o tempo em que o pusera por servo supervisor sobre a sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que ele tinha na casa e no campo. E tudo o que tinha deixou na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de bonito semblante. E aconteceu que, depois destas coisas, a esposa do seu senhor pôs os seus olhos sobre José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à esposa do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que ele tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa ele me vedou, senão a ti. Porquanto tu és esposa dele, como pois faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aconteceu que, ao falar ela dia a dia a José, e não lhe tendo ele dado ouvidos para deitar-se com ela ou para estar com ela, sucedeu em um certo dia que ele entrou na casa para fazer seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava ali dentro. E ela o agarrou pela roupa mais exterior dele, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa mais exterior na mão dela, e fugiu, e foi para fora das paredes da casa. E aconteceu que, ao ver ela que ele deixara a sua roupa mais exterior na mão dela, e fugira para fora das paredes da casa, ela chamou os homens, servos da casa dela, e lhes falou, dizendo: Vede,
Ele nos trouxe para dentro um homem hebreu para escarnecer de nós. Ele veio a mim para se deitar comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ao ouvir ele que eu levantava a minha voz e gritava, ele deixou a sua roupa mais externa comigo e fugiu, e foi para fora das paredes da casa. E ela pôs a roupa mais exterior dele perto dela, até que o senhor dele voltou à sua casa. Então ela lhe falou conforme essas mesmas palavras, dizendo: O servo hebreu que tu nos trouxeste veio a mim para escarnecer de mim. E aconteceu que, ao levantar eu a minha voz e gritar, ele deixou a sua roupa mais exterior comigo e fugiu e foi para fora das paredes da casa. E aconteceu que, tendo o senhor dele ouvido as palavras de sua esposa, que ela lhe falava, dizendo: Conforme a estas mesmas palavras me fez teu servo, então a ira dele se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou para dentro da casa do cárcere, para dentro do lugar onde os presos do rei estavam confinados, acorrentados. E ele permaneceu ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro-chefe da prisão. E o carcereiro-chefe da prisão entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro-chefe da prisão não teve cuidado de nenhuma coisa que estava debaixo da mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e o Senhor fazia prosperar tudo o que ele fazia.